Bom, pessoal, voltando aqui, vamos direto aqui para as questões. Fizemos aí a revisãozinha e vamos lá resolver as três questões propostas, né? Primeira questão, questão número 5, fala o seguinte: o diagrama representa três isotermas T1, T2 e T3 referentes a uma mesma amostra de gás perfeito. A respeito dos valores das temperaturas absolutas T1, T2 e T3, pode-se afirmar que, galera, é aquilo que eu expliquei agora na revisão em relação ao distanciamento da isoterma em relação à origem do sistema cartesiano. Quanto mais afastada for a isoterma, maior será a temperatura. Então nós podemos dizer aqui que a temperatura 3 é maior do que T2, que é maior do que T1, ou de outra forma, né, que T1 é menor que T2, que é menor que T3. Então a alternativa aqui é a alternativa B de bola. Lá no materialzinho de vocês eu expliquei isso aqui direitinho, reforcei, né? E escrevi aqui a resposta que aparece aí na alternativa B. Sexta questão, vamos direto para ela, o vídeo tá curtinho, né? Vamos direto para ela aqui. O diagrama mostra duas transformações isobáricas sofridas por uma mesma amostra de gás perfeito. Com base nesses dados, pode-se afirmar que, também, olha, algo semelhante ao que foi explicado agora há pouco na revisão. Quanto mais deitadinho for o gráfico, ou seja, quanto menos inclinado for o gráfico, maior será a pressão. Então a gente pode destacar aqui que a pressão 1 é maior do que a pressão 2, porque a pressão 2 está mais inclinada, né? Como não tem essa alternativa, né, pressão 1 maior que pressão 2, tem o contrário, né, que pressão 2 é menor do que a pressão 1, que é o item B. Então vocês marcam aí o item B. Também lá no material de vocês, eu projetei de novo o gráfico aqui e escrevi aí essa explicaçãozinha para vocês, né? E para finalizar aqui o nosso exercício, nós vamos direto aqui para a questão de número 7. Transformação ABC de um gás ideal é representada no diagrama a seguir. É um diagrama, olha, de pressão e volume, e agora temos um desenho com mais de uma transformação ao mesmo tempo. Considerando que a temperatura no estado A é de 127 graus Celsius, calcule a temperatura em Celsius nos estados B e C. Galera, o primeiro passo aqui é identificar qual é o tipo da transformação. Se você olhar aqui a transformação AB, estão vendo aí o mouse, transformação AB, você vai perceber que a pressão tanto em A quanto em B vale 2 atm. A pressão está medida em atm. Ou seja, de A para B a pressão não mudou, ela permaneceu constante. E se a pressão permaneceu constante, que transformação é essa? Transformação do tipo isobárica. Então, temos uma transformação isobárica aqui. Já a transformação de B para C, nós temos que o volume permaneceu constante. O volume permaneceu em 2 metros cúbicos, aqui ó, medido em metro cúbico, tanto em B quanto em C, 2 metros cúbicos do volume. Então, que transformação é essa que o volume é constante? Transformação isométrica. Consequentemente, você vai aplicar aqui ó, a transformação de A para B, a equaçãozinha da transformação isobárica, primeira lei de Charles, e aqui de B para C, você vai aplicar a equaçãozinha da transformação isométrica, ou segunda lei de Charles, né? Vamos anotar os dados direitinho. A temperatura, lembrando, ele trouxe em graus Celsius, mas sempre quando se tratar de gás, lembra que a temperatura tem que estar em Kelvin. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Transformar em Kelvin, né? 127 graus Celsius, para transformar para Kelvin, a gente soma com 273. Isso já foi explicado nas aulas anteriores, e foi o primeiro assunto, na verdade, do ano nosso, né? Então vamos direto lá para a resolução, onde eu anotei os dados, deixei tudo aqui arrumadinho, aqui, ó, reproduzi aqui o gráfico, anotei todos os dados baseado também no gráfico. Vamos lá. Temperatura no ponto A, está aqui, ó. A questão diz que é de 127 graus Celsius. Somando com 273, você vai ter aí 400 Kelvin de temperatura no ponto A. Também em relação a A, nós podemos tirar aqui os valores de volume e o valor de pressão. O volume em A vale 5 metros cúbicos, em A o volume é de 5 metros cúbicos e a pressão é de 2 atmosferas. No ponto B, dá para a gente tirar também pressão e volume. Qual é a pressão em B? Também é de 2 atmosferas. Pressão de 2 atmosferas em B.
Qual é o volume de B? O volume de B é de 2 metros cúbicos. E no ponto C dá para fazer a mesma coisa. Pega-se o volume aqui de C, ó, que é de 2 metros cúbicos, ponto C, volume 2, e a pressão de C, que é de 8 atmosferas. Está aqui, pressão de 8 atmosferas. O que a questão quer? A temperatura em B e a temperatura em C. Lembrando que ela quer em graus Celsius, né? Então a gente vai usar Kelvin e no final de Kelvin para Celsius subtrai 273. Né? É só lembrar, de Celsius para Kelvin soma 273. De Kelvin para Celsius subtrai 273. Então vamos aqui para a resolução. Como eu já tinha falado, né, de A para B a transformação é do tipo isobárica, a pressão se manteve constante. Aplica aqui a primeira lei de Charles, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Só que quem é V1 e T1? É a VA e TA, né? Volume do ponto A, temperatura do ponto A. Quem é V2 e T2? Volume de B, temperatura de B. Aqui, inicial, final. Quem é o volume de A? A gente anotou lá em cima, volume de A é 5. Temperatura de A, a questão trouxe e a gente transformou, é 400. Tá aqui, ó, 400. Quem é o volume de B? O volume de B é 2. Ó. O volume do ponto B é 2. Queremos encontrar TB, então deixa TB aqui sem substituir. Resolvendo aí a nossa equaçãozinha, vamos encontrar que TB é igual a 160 Kelvin. Aqui para cá é matemática, né? Matemática básica. 160 Kelvin, a gente subtrai 273 e 160 menos 273 dá menos 113 graus Celsius. Então, a temperatura negativa, né, para o ponto B. E aí vamos usar para a transformação BC a mesma ideia, só que agora a transformação é do tipo isovolumétrica. Né? Então, aplicamos aí a segunda lei de Charles. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. P1 é PB, T1 é TB, que é o primeiro ponto considerado. P2 é PC, T2 é TC. Qual é a pressão no ponto B? Vale 2 atm. Temperatura no ponto B vale 160 Kelvin, a gente acabou de calcular. Pressão no ponto C vale 8 atmosferas. E vamos isolar aqui TC e calcular TC, que dá 640 Kelvin. 640 Kelvin menos 273 dá 367 graus Celsius. Então essa é a resposta da nossa questão. O nosso exercíciozinho aí bem simples, mas bem eficaz aí para a gente trabalhar essa questão dos gráficos. Fico por aqui, bons estudos e até a próxima.